né? E existe uma relação. Aqui não estão todas as relações, porque os processos comunicam entre si de forma variada, mas se eu representasse todas essas, a gente não conseguiria ver o desenho. Então, existe uma sequência lógica de como o PMBOK trabalha o projeto. Então, ele tem a iniciação, planejamento, existe um monitoramento e controle, o tempo todo conversando com o planejamento e execução e, finalmente, o encerramento. Vocês vão perceber que a área de planejamento ela é privilegiada, então é a área que contém mais processos e ela tem um conceito interessante, que é onde a gente tem depositado muita expectativa. Se você chegar para um gerente de planejamento e falar assim, eu quero ver o planejamento da sua obra, o que ele vai te mostrar? Cronograma. Uma EAP. O Márcio até tem inclusive a definição de EAP que nós vamos ver aqui. Ele vai te mostrar um project, né? E como ele elaborou aquele project? Normalmente em cima da experiência dele, é um cara muito vivido, com experiência, que já fez várias obras. Ele executou aquilo e todo mundo tem que atender. Ele não levou normalmente, tá gente, estou generalizando, normalmente ele não leva em consideração todas as outras áreas que estão envolvidas. Segurança gasta recurso? Demanda mão de obra? Tempo para executar? Como é que você planeja uma atividade e não leva em consideração os recursos e o tempo necessário? Então a gente vê muito, eu não sei na empresa de vocês, se planeja uma escavação, você dá a meta para o encarregado que tem que cumprir aquela escavação, só que você desconsidera, está embutido no preço o custo do EPI, tá? Mas aí, quando o encarregado vai fazer a escavação e chega a equipe da segurança, não, tem que fazer guarda-corpo, escada de acesso, treinar, não sei o que, ele tem um prêmio para cumprir aquilo, ele vai querer obedecer a segurança? Nós criamos o atrito lá no planejamento, porque nós não definimos os recursos que são necessários para fazer o trabalho como um todo. Então, para o PMBOK, essas áreas estão conversando o tempo todo. Então, enquanto eu estou definindo a gestão do tempo, que é planejamento, eu estou detalhando, eu detalho primeiro o escopo, né? Vou definir o cronograma, mas eu estou fazendo o plano de gestão de custo, o plano de gestão de comunicação, o plano de gestão de segurança, o plano de gestão de aquisições, e todos esses devem ser considerados na montagem de um cronograma. Um cronograma que não leva em consideração todas essas atividades que precisam ser planejadas, ele está incompleto. Né? Então, você vai tentar seguir algo que não levou em consideração tudo que precisa ser realizado. Então, esse é o conceito que está por trás disso e que a gente acredita que é um bom caminho para que a gente possa melhorar aí. Bom, quais são os principais conceitos? Existe uma coisa muito interessante no PMI, no PMBOK, que é a gestão de partes interessadas. O que são partes interessadas? É qualquer um que tenha interesse no seu projeto ou possa impactar ou ser impactado por ele. Por quê? Porque ele pode impactar o resultado do seu projeto. Uma ONG pode impactar o resultado do seu projeto? Ministério Público, sindicato, empregados, legislação, governo, fornecedor, comunidade, eles devem ser considerados no seu planejamento. Se existem requisitos, expectativas que devem ser atendidas, você precisa levar em consideração. Então, o projeto está cercado por partes interessadas aí. Está todo mundo com interesse do seu projeto. Então, o interessante é que fala o seguinte, você tem que ouvir todo mundo, né? Tem que trabalhar as expectativas de todo mundo, mas se por um acaso você não vai atender a expectativa de algum, você tem que deixar claro, essa expectativa não será atendida com o meu projeto. Normalmente a gente tenta esquivar das partes interessadas, né? Não, vai lá na DRT não, que você descobre que nós começamos uma obra aqui. Né? E é o que o PMI prega como boas práticas, é o contrário, você tem que procurar a parte interessada e tentar envolver ela o máximo possível. Quanto mais ela estiver envolvida, mais comprometida ou mais você consegue antecipar. Um requisito que você não levantou no momento do planejamento, ele pode impactar todos os objetivos do seu projeto.
Um exemplo que eu tenho lá da empresa, posso falar que é da nossa empresa, um empreendimento, um hotel que nós vamos construir, fizemos o planejamento, escolhemos o tipo de fundação, tudo lançamos, vendeu tudo, fomos construir. No momento da construção, um vizinho falou, olha, eu tenho um equipamento aqui que não pode vibração. Então, o meu planejamento de fazer uma fundação com estaca cravada, ele foi por terra. Eu tive que replanejar, redimensionar, recalcular, recontratar fornecedor para fazer um tipo de fundação que não gerasse vibração, porque o meu vizinho tinha um equipamento que não podia. Então, identificar esse tipo de relação com as partes interessadas é fundamental para o seu planejamento ser bem relacionado. Então, você identifica também sistematicamente, o tempo todo, as partes interessadas estão mudando, novas entram, novos fornecedores, né? Você precisa se comunicar com eles e precisa gerenciar, eu acho isso fantástico, você precisa gerenciar a sua parte interessada, mesmo sem ela ser subordinada a você. Né? E uma coisa interessante é que a gente vive isso na pele, os requisitos são conflitantes. Muitas vezes o seu cliente quer alguma coisa que conflita até com a legislação. Ele quer que seja feito de uma forma e você tem uma outra parte interessada que é a legislação que fala que não pode fazer. E é o gerente do contrato que tem que trabalhar essas interfaces. Bom, da mesma forma, a influência das partes interessadas ela vai diminuindo à medida que o projeto vai evoluindo. Então, vamos supor, legislação ambiental. No início, ela influencia muito, mas a partir do momento que você tem uma licença ambiental e cumpre, ela vai perdendo a capacidade de impactar no seu projeto. Né? E da mesma forma, quanto mais tempo demorar... Então, quando você descobre um requisito que você não considerou aqui, ele pode ter um impacto enorme, né? E até inviabilizar o resultado do empreendimento. Ok? E aqui também você não trata todos os stakeholders, né? A palavra em inglês para partes interessadas são stakeholders. Você não trata todos eles da mesma forma. Né? Então, o que tem poder maior e alto interesse, você tem que estar perto dele, você tem que sair com ele, você tem que entender o que ele quer, você tem que estar o tempo todo. E a parte interessada, que tem pouco poder de te impactar, poder é de impactar seu resultado, né? E tem baixo interesse, você vai trabalhar esporadicamente, tá bom? Bom, como eu falei, a espinha dorsal dessa gestão de projetos é o planejamento, é o tempo todo o foco. Existe uma questão que chama restrições. Todo projeto tem restrições. Quais são as principais? Custo? Tem? Tem, porque você tem um custo lá que você não pode estourar. Prazo? Cada vez pior. Escopo é uma restrição? Lógico, você não pode fazer nem mais nem menos. Né? É uma restrição. O que é restrição? É tudo aquilo que reduz a sua tomada de decisão. Se você tem uma restrição, você não pode sair dela. Né? E as básicas, que eles chamam de restrição tripla, mas não é tripla, é custo, escopo, tempo e qualidade. Significa que você dificilmente consegue mexer em prazo sem ou diminuir escopo, ou aumentar custo, ou reduzir qualidade. Então, elas estão o tempo todo interligadas e você tem que trabalhar com essas restrições para atender da melhor forma possível. Então, gerenciar contrato, gerenciar projeto não é uma coisa fácil. Né? Você está o tempo todo equilibrando. Então, aquilo que eu falei. Bom, escopo é uma área muito importante. Por quê? Porque tudo que você vai planejar é em função do seu escopo. Ah, isso é fácil. Não é fácil, não. Por quê? Porque normalmente no início do projeto tem muito pouca informação. Você não tem um detalhamento, dificilmente você vai ter informações precisas. Então, eu gosto dessa figurinha que é, o cliente pediu uma coisa, o gerente entendeu outra, o projetista projetou outra, a produção construiu diferente. Então, cada um envolvido no processo, sendo que o que o cliente queria era totalmente diferente até do que ele explicou. Às vezes nem o cliente sabe o que ele quer. Então, entender realmente qual é o escopo para se planejar, então é basicamente o trabalho que deve ser realizado. A gente trabalha muito com... o princípio é ter uma declaração do escopo, onde define quais são as entregas, requisitos, premissas, restrições, descrição do trabalho, né? A gente vê muito o pessoal falar de EAP, né? Para o PMBOK, né? EAP é uma decomposição hierárquica de produto.
que é produto? Então eu tenho um prédio, é um produto. Eu posso desmembrar ele em fundação, estrutura, alvenaria, e vou desmembrar até que cada pacote de trabalho esteja de um tamanho que eu consiga gerenciá-lo bem. A atividade concretar, ela não faz parte da sua EAP. A sua EAP é uma decomposição do produto que você vai entregar. Para que ela serve? Ela serve para você comunicar bem, entender bem o escopo, atribuir responsabilidades. Então, as boas práticas de gestão estão focadas na EAP. E se ela puder ser feita de forma gráfica, simplifica muito o quê? A comunicação com as pessoas. Você vai ver que o PMBOK tem um processo só de comunicação. Porque uma estratégia que você não comunica, ninguém executa. Se você não conseguir comunicar explicitamente para toda a equipe o que deve ser feito, você fica louco para poder gerenciar um escopo. Como é que você gerencia? Todos têm que gerenciar o escopo, né? Porque todos estão envolvidos. Bom, tempo. Essa é talvez a que a gente tenha mais expertise, né? Que é o quê? Definir quais atividades, sequenciar elas, definir recurso, duração, peso para cada uma delas, curva de progresso, que é curva S, isso a gente domina bem. Qual que é a diferença? A diferença é que eu tenho que fazer isso levando em consideração todos aqueles outros, escopo, prazo, tempo, comunicação, né? Então esse é o grande desafio. O desafio é integrar todo mundo. Você imaginou um gerente de planejamento deixar todo mundo interferir no planejamento dele? É fácil? Dificilmente, né? Mas é um desafio. Existe um plano de gerenciamento onde eu defino quais são os critérios que eu vou utilizar para reprogramar, né? Não pode ser uma coisa solta, muda-se o planejamento a qualquer hora, né? Então, eu estou chamando a atenção para alguns tópicos, né, alguns pontos principais do PMBOK, não dá para a gente abordar tudo. Tá? A questão de custo, que é definir, né, isso a gente também tem a gente tem uma boa definição, né, composições unitárias e tudo, a gente peca muito ainda na gestão disso, no controle do custo, né, mas é uma área que a gente domina bem. Qualidade. O PMBOK está muito focado na qualidade do produto, né? Então, nas atividades, nos processos relacionados à qualidade, está uma, por exemplo, que parece fácil, mas dificilmente a gente cumpre, é o quê? Identificar todos os requisitos que um produto deve atender. Será que a gente tem isso como prática? E considerar isso no planejamento, né? Uma tendência muito usual é incluir as atividades de segurança, qualidade e meio ambiente no planejamento. Então, tem que fazer inspeção do sequeado? Tem. É uma atividade que está no planejamento, né? Para que você possa realmente integrar isso. Todo mundo trabalha com o mesmo planejamento, né? Então, é uma tendência, é muito difícil, porque torna-se muito grande o planejamento. E a qualidade está focada muito nas condições de contrato. O que o contrato diz que eu devo entregar? Então, não é aquele... Existe um prédio de luxo, existe um prédio popular, né? A qualidade é entregar exatamente o que está acertado no contrato. Então, não quer dizer que um tem mais qualidade que o outro. Do ponto de vista do PMBOK, qualidade é entregar o que foi contratado, com os mesmos requisitos que foram contratados. Bom, recursos humanos, né? A gente precisa mudar essa visão de que recursos humanos é organograma, né? Organograma é a consequência, às vezes, até de um plano de gestão de recursos humanos. E o PMBOK trata isso com muita seriedade. Então, os processos de recursos humanos, eles tratam de mobilizar uma equipe, desenvolver uma equipe. Quem tem um plano de desenvolvimento da equipe do empreendimento? Isso é responsabilidade do gerente do contrato, do gerente do projeto promover. Gerenciar e encerrar a equipe. Esse aqui é um processo que só existe no construction. Por quê? Porque é o que acaba um projeto, eu encerro aquela equipe. Ou eu devolvo cada um para uma área, ou eu transfiro, ou eu demito, né? Então, não é comum em outras áreas. O CII, que é essa metodologia que a Petrobras tem mostrado muito interesse, ele constrói e desenvolve, nessa área de recursos humanos, ele tem um processo interessante, que é construir e desenvolver metas compartilhadas, interdependência, comprometimento e confiança. Então, eles tratam isso com tanta importância que isso é um grupo de processos, um grupo de atividades que devem ser realizadas dentro da gestão do empreendimento.
Existe um plano de gerenciamento dos recursos humanos, onde tem a estrutura organizacional, as responsabilidades, as interfaces, o desenvolvimento, premiações, gratificações, né? Como é que vai ser gratificado o bom desempenho, isso tudo faz parte do plano. Definição dos papéis, né? Quem executa, quem participa, quem valida, a quem comunicar, isso tudo faz parte do recursos humanos. O objetivo é estar todo mundo alinhado com os objetivos da empresa. Isso é muito difícil, gente. Por quê? Porque a tendência do cara da qualidade é fazer o que é melhor para qualidade. O cara do departamento pessoal quer fazer o que é melhor para o departamento pessoal, mesmo que isso implique em produtividade, mesmo que implique em atraso, etc. Então, alinhar todo mundo para o mesmo objetivo é muito difícil. E é o papel... isso aqui é interessante, ó. A responsabilidade é desenvolver uma equipe. Quem não quer trabalhar com essa equipe? Quem sabe o que é? Os mais antigos vão saber, os mais novos não vão saber. Eu também não sabia, não me contaram, tá? Esse é o Dream Team, né? Que é o melhor time que os Estados Unidos já teve de basquete. É fácil trabalhar com esse time. Todo mundo é bom, teve uma lista lá dos 50 melhores jogadores de todos os tempos, dos 10 primeiros, 9 estão entre esses aí. Aí fica fácil, né? Difícil é trabalhar com essa equipe lá, ó. Delay, Marcão, Gambá, Juá, Lalado, Telo. Então, o gerente de projeto, ele precisa identificar quem é a equipe dele e promover o desenvolvimento dessa equipe. Né? Nós estamos falando tanto em retenção de talento. Você quer forma melhor de reter talento do que permitir que ele cresça, que ele desenvolva? Talvez retenha mais do que aumente o salário, né? A gente está passando aperto. Então, é responsabilidade do gerente, sim, ter um plano para desenvolver a sua equipe, no que lhe falta de competência, de habilidade, etc. Tá? Comunicação. É função da comunicação distribuir todas as informações que são necessárias para todas as partes interessadas. Tá? Isso não é unidirecional. Comunicação é ouvir e interagir. Tá bom? Então, existe uma área específica, uma área de conhecimento para identificar o que precisa ser dito, para quem, quando, de que forma vai ser dito e com que frequência. É uma abordagem muito proativa trabalhar dessa forma. Tá bom? O gerente de contrato, ele se comunica tanto com a equipe dele, como uma série de stakeholders. Então, a comunicação acontece o tempo todo no empreendimento. Você precisa ter a gestão disso. Tudo que precisa ser comunicado está sendo comunicado. Tudo que precisa ser registrado está sendo registrado. E não é montar papel, né, gente? A informação tem que ter valor, né? Tem que ser informações que tenham objetivos. Para que essa informação serve? Essa informação ela tem que ter um objetivo, tem que ter um destinatário, tem que ter... Tá bom? Vamos ver se esse aqui funciona? Vamos arriscar. Esse aqui é um filminho muito interessante, que será que realmente investir em recursos humanos e comunicação vai ajudar o projeto? Será que facilita a gestão? Isso aí pelo menos é legenda. A semelhança é mera coincidência, né? Spread out, everybody! Spread out! Sorry, sweetie, pass it to Trent! Trent! Okay, that's good. Okay, guys, remember, do the thing we practiced. Remember? No, not that thing. The other thing we practiced.
Okay, time out. Time out. Everybody, come in. Come in now, everybody. Treats! I got treats! Ah, there we go. Okay, so here's what we're going to do, all right? Andy, I want you out on the wing. Trent, I want you to fake the pass to Andy and push the ball up the field, and then pass the ball to your forwards who are Sophie and Chris. Sophie, I want you to hold the ball and draw the defense out to you, all right? Then I want you to float a lob pass all the way over the defense to Chris. Chris, you take it in for the score, just like we did in practice. Everybody got it? Let's go get him! Do you see any similarities between Saturday morning soccer and Monday morning at the office? I mean, think about it. Too often, teams and organizations are unclear about the goals their top priorities really are. Coaches and players are simply not on the same page. What you get is everyone just kind of running around in all directions instead of working together toward the same goal. The inability to take high-level goals and strategies of an organization and then to translate those into action is a major problem in most organizations. It's one thing to come up with great strategies and goals, but it's quite another to actually get them done. This is what we could call the execution gap. In a landmark study done by the Harris Polling Group, we discovered some revealing statistics as to why execution breaks down and why goals aren't translated into action on the front line. First finding, only 15% of those surveyed can actually identify their organization's most important goals or top priorities. Either there are too many goals, or they change too often, or they simply don't have any. And in most cases, they are vastly undercommunicated. Just because the leaders are clear on what they want to achieve, it doesn't necessarily mean that the front line where the action really happens knows what the goals are. After all, in a very real sense, the front line produces the bottom line. Second, people may know what the goals are, but too often they haven't bought into them. Only 19% surveyed say that they feel passionate about the top goals of their organizations. That's only 1 in 5. There are a number of reasons for this, but the primary one is that they feel no ownership. They don't feel that they have input into what it's going to take to achieve the goal. They simply aren't emotionally connected to the goal. No involvement, no commitment. Third, those surveyed reported that they spend only 49% of their available work hours on their most important goals. The rest of the time is spent on urgent, but far less important activities. They get so distracted by urgent things that they neglect the most important things. Finally, people might know what the goals and top priorities are. They might even buy into them, but they don't know what they are supposed to do about them. In fact, 51% state that they personally do not understand what they are supposed to do to help the organization achieve its goals. Executed until everyone clearly understands what the goal is and what they themselves specifically need to do to meet that goal. Once people are clear on what the goal is, then and only then are they free to try new and better ways to reach that goal. So the point is, to achieve goals you've never achieved before, you simply need to start doing things you've never done before. You might ask, is it possible to dramatically and measurably improve your team's ability to reach its goals? Can it really happen? My answer is absolutely. Just imagine the impact when everyone on the team is crystal clear about what the goals are. Imagine the energy and creativity that would be unleashed when everyone in the organization is committed and involved in achieving the goals. Consider the economic impact when everyone on the team is spending the majority of their time on top priorities. Just think what can be accomplished when every player on the team knows exactly what to do. These, my friends, are limitless.
gestão de risco é identificar tudo aquilo que pode impactar o resultado do seu projeto de alguma forma, seja em prazo, custo, qualidade, etc. E se preparar para poder mitigar isso, transferir, etc. Isso a gente tem boa expertise, né? Em segurança do trabalho a gente faz exatamente isso. Mas o projeto deveria fazer isso como um todo, né? Se eu tenho que comprar um equipamento que é em dólar, a variação do dólar é um risco. Será que eu vou fazer um hedge? Será que eu vou antecipar o pagamento? Eu vou comprar dólar e guardar? Né? O gerente pode ter opções para poder mitigar um risco disso impactar o resultado do projeto. E tomar atenção à potencialização de risco, né? Que pequenos riscos, quando juntos, isso a gente conhece bem na questão de segurança. Então, risco está o tempo todo, né? Tem vezes que a gente se sente um coelhinho lá. O desafio é fazer o risco, enfrentar esse risco com o quê? Com planejamento. É só se antecipando que a gente vai conseguir realmente gerenciar risco. Só um exemplo, isso é uma sugestão de classificar o risco por áreas, isso simplifica a identificação. Então eu posso ter risco comercial com cláusulas contratuais, garantias, critérios de medição, critérios de rescisão de contrato, estabilidade do cliente, se o cliente tem saúde financeira para continuar existindo e me pagar. Então, todos esses são riscos comerciais, riscos gerenciais. Uma equipe de projeto mal preparada, que precisa ser desenvolvida, é um risco que precisa ser atentado. Comunicação. Riscos técnicos, definição do escopo, ou falta de definição do escopo, são riscos que a gente pode se preparar para eles. E riscos externos, como legislação, câmbio, concorrência, clima. Todo mundo sabe que vai chover em dezembro, por exemplo. Então a gente precisa preparar e levar isso em consideração no planejamento, né? De uma forma sistêmica, são processos, tá? Então os riscos não são tratados de formas iguais, existe um critério de seleção, como na segurança do trabalho, né? Em função de probabilidade e impacto. Existem análises muito complexas, aqui é só um exemplo, mas existem formas muito complexas de avaliar risco. Então, às vezes a probabilidade é alta, mas o impacto é pequeno, você não vai dar atenção a ele, etc. Existe, você pode criar essa escala aí, como a gente sempre cria, e definir quais você vai dar realmente mais atenção. Construtibilidade, isso é uma área que o PMI não entra muito, o PMBOK não entra, porque ele não é específico. Mas o CII, né, tem um livro específico sobre isso. O que é? É pensar na construtibilidade do que você vai executar. Com o quê? Com várias áreas de conhecimento, né? Então, às vezes, se o cara lá do planejamento está focado em reduzir aço, ele pode, por exemplo, botar uma base redonda. Mas quem vai executar sabe que fazer a forma de uma base redonda é infinitas vezes mais custoso, trabalhoso do que fazer uma base quadrada. Às vezes o volume de concreto que vai ser adicionado compensa. Então, é analisar de uma forma sistêmica a construtibilidade, a facilidade em construir o que está sendo projetado. Mas para isso nós temos que entrar lá atrás. Aquisições, né? Nunca inicie uma atividade que não possua todos os recursos. Quando a gente fala em planejamento, a gente sabe que eu vou executar um pilar, eu preciso ter equipamento, mão de obra, material, projeto, tudo ao mesmo tempo no mesmo lugar. Qualquer um desses que faltar, o pilar não sai, é desperdício. Os que chegarem antes é desperdício, os que chegarem depois está causando desperdício nos outros. Então, gerenciar isso é um foco. A logística disso, né, a gente precisa pensar nessa logística, de como é que isso vai ser adquirido, de como é que isso vai ser armazenado, como é que isso vai ser estocado. Voltou um. O principal objetivo é reduzir o risco disso impactar o cronograma. Então, quando eu estou pensando no cronograma, eu tenho que pensar o que precisa ser adquirido, né? Quais fornecedores são estratégicos porque só tem um fornecedor, porque isso vem de fora, né? Isso a gente faz. E você vê que não tem muita novidade, são processos que a gente já faz no dia a dia. A diferença é que nessa visão eles estão integrados ao planejamento, para que eles possam ser gerenciados, né? Pode ser críticos, pode ser pouco relevantes. A parte de meio ambiente. Apesar de ter incluído essa área de conhecimento, ela é menos
exigente e detalhada, menos abrangente do que a 14.000. Então, uma empresa que estiver aplicando a 14.000, ela vai estar atendendo integralmente todos os processos. A diferença é que nessa visão ele está integrado lá no planejamento. Então, um requisito ambiental tem que ser considerado no planejamento para que ele não impacte o resultado do empreendimento. Então, os processos são planejar o meio ambiente, garantir que o planejado seja executado e avaliar se os objetivos estão sendo atingidos. Então, não tem segredo nenhum, né? Ele chama a atenção que em projetos urbanos, a vizinhança, a comunidade vizinha é a principal parte interessada, né? Hoje a gente sente isso na pele dentro de cidade, né? A questão de ruído, a questão de poeira, né? Então, ele trata muito isso. O financeiro também não tem muito segredo, que é planejar o fluxo de caixa, né? A gente tem